Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Filosofando. Eu sou o professor Cleiton, criador do canal, professor de filosofia, e hoje eu quero te convidar para um debate, para um bate-papo, para uma conversa a respeito da importância da filosofia para a formação do pensamento da sociedade, para do pensamento crítico, autônomo, questionador, reflexivo. Qual é a importância da filosofia hoje? Por que ela representa um perigo tão grande a ponto de alguns políticos, alguns governantes, alguns sistemas quererem abolir ela do ensino médio ou do ensino, né? No caso, do ensino básico. Por que ela transmite tanto medo assim, em determinados setores da sociedade? Então a filosofia ela é uma disciplina não, aliás, ela é uma área do conhecimento, ela é uma, entre aspas, ciência, né? Ela não é considerada ciência, de fato, a gente fala ciência, mas entre aspas, né? Porque, na verdade, a filosofia, ela é considerada a mãe de todas as ciências, né? Depois das ciências se fragmentaram, né? Surgiram dela a sociologia, a psicologia, a matemática, a física, a astronomia, ou seja, as principais ciências surgiram a partir dela, né? Depois essas ciências foram se fragmentando, né? Então a filosofia é considerada aí uma área do conhecimento aí, que é muito importante porque ela é responsável pela formação de uma sociedade autônoma, questionadora, crítica, racional e reflexiva. Então uma sociedade que pensa, uma sociedade que reflete, uma sociedade que pensa, reflete sobre os seus valores, sobre sua condição de sociedade, né? O homem, por exemplo, sobre sua condição de ser humano no mundo, inserido em uma sociedade, em uma estrutura social, é uma sociedade aí que não vai ser fácil de enganar, de manipular, né? Na verdade, de manter alienação sobre ela, né? Então, por que ela é tão, assim, demonizada por alguns aí, né? Por alguns setores da política? Justamente por isso, né? A filosofia, nós sabemos que ela é realmente assim, uma área do conhecimento que ela é destruidora de ídolos, né? Como diria o Nietzsche aí com a sua filosofia, né? Ela destrói realmente ídolos. O que são ídolos? Ela destrói aquelas verdades absolutas que nós temos, aquelas concepções de mundo. Posso falar por mim mesmo, né? Antes de eu iniciar os estudos filosóficos, eu, no caso, tinha uma forma de pensar, né? Totalmente ingênua, né? É um exemplo, uma forma ingênua de pensar. A partir do momento em que eu concluí os meus estudos, quando eu iniciei meus estudos filosóficos, fui me aprofundando, fui realmente descobrindo, tendo uma visão de mundo totalmente diferente e ampla, acabou causando como se fosse uma revolução no meu pensamento, né? Para você se tornar filósofo, não um filósofo profissional, né? Não aquele filósofo realmente que acadêmico, né? Para você realmente começar a pensar por você mesmo, você não precisa iniciar o estudo da filosofia em uma universidade, né? O pensamento, a função da filosofia é justamente levar a sociedade a pensar e refletir sobre si mesma, né? E observo por aí que existe um setor um setor político, vamos ser bem claro, que luta pela retirada da filosofia do ensino médio, né, no caso da educação básica, né? Justamente por isso, esses setores críticos negativos da filosofia, são aqueles que têm assim o medo, né? Que tem um medo da filosofia estruturar a sociedade, de formar bases sociais solidificadas, né? Quando ela foi retirada do ensino básico, né, por 40 anos, desde lá da ditadura militar, do regime militar, ela foi tirada justamente por isso, né, com esses objetivos. O jovem entrava para a escola, começava a estudar filosofia, não que a filosofia seja a única disciplina, a única área do conhecimento aí, a coisa mais importante de todas, não é isso, mas é característica própria dela, você mexer com as bases do pensamento, você iniciar ali, você levar o jovem, levar a sociedade, o homem, o ser humano, a se reconhecer como sociedade e levar ele a construir um pensamento filosófico, aliás, um pensamento crítico, reflexivo. Então, a partir do momento em que a sociedade começa a adotar uma postura crítica, começa a questionar os seus políticos, o seu sistema político, ela passa a incomodar totalmente, né? Então, muitos desses críticos que querem retirar a filosofia da escola são aqueles que são incomodados, que têm medo de formar essa base social. Nós sabemos que o ensino público hoje, o ensino no Brasil em geral, é um ensino de péssima qualidade, justamente porque o Estado hoje,
O Estado brasileiro, ele não tem intenção de formar pessoas pensantes, né? Uma sociedade pensante, uma sociedade crítica, evoluída. Não é interesse dele, não é o objetivo dele. Por quê? Porque o Estado brasileiro, o Estado hoje, o Estado, vamos falar da nossa sociedade, né? O Estado contemporâneo no Brasil, ele é um Estado justamente que na verdade, nós temos um governo que governa para si mesmo, né, para os seus próprios privilégios. Eles querem manter os seus privilégios para se manter no poder, né, e se esquece do compromisso social. E muitas pessoas não enxergam isso, não enxergam essa realidade. Então muitas políticas sociais, muitas políticas populistas, elas são desenvolvidas e feitas por quê? Justamente para você controlar a sociedade. Então quanto maior o número de pessoas, de cidadãos ingênuos, quando eu falo ingênuos, são pessoas que são facilmente manipuladas, que não pensam por elas mesmas, que vão muito segundo o que a ideologia determina, o que as ideologias determinam, né, os sistemas determinam. São pessoas que são muito fáceis de você controlar, manipular, né? A gente observa a mídia, a manipulação midiática aí, né, através das novelas, dos reality shows, através dos telejornais. O grande objetivo dessas mídias, é justamente a manipulação da sociedade, é a padronização do ser humano. Né? Você vai controlar a maneira de pensar, você vai controlar a maneira da sociedade agir, você vai influenciar a consumir, o consumismo exacerbado, né? O consumismo desenfreado, né? Tudo isso vai levar a uma dominação, uma manipulação da sociedade. E o homem, aos poucos, ele vai perdendo a sua autonomia, vai perdendo as suas características próprias, que é a sua maneira de raciocinar, de pensar, de refletir por si mesmo. E quando ele nem percebe, ele já está totalmente influenciado, ele está pensando segundo o que determina um sistema, uma ideologia. Então, por medo de ser derrubado, por medo do sistema ser derrubado, ser totalmente, no caso, aniquilado, ele persegue, não é interessante para ele investir na educação. E é por isso que a nossa educação hoje está precária, né? Nós temos ótimos professores, nós temos ótimos sistemas de ensino, porém o Estado, ele não dá as condições necessárias para o professor trabalhar e para o aluno desenvolver o pensamento autônomo. Paulo Freire já dizia isso, né? O Paulo Freire já refletia sobre essa questão da educação libertadora, né? No seu livro, Educação com Prática da Liberdade, ele fala sobre isso. O Freire, ele vai falar que a educação ela deve levar o ser humano à emancipação. A emancipação política, a emancipação social, ou seja, uma sociedade que não pensa, que não questiona, que não reflete, ela vai continuar aí sendo dominada pelos baixos sistemas. E a gente percebe então que a filosofia ela tem essa função, né? Essa função de formar cidadãos críticos que pensam por si mesmos, né? E é por isso que ela incomoda. Então eu sempre digo para os meus alunos, pensem por vocês mesmos, né? Eu sempre falo, nos meus primeiros dias de aula, eu chego nas salas de aula e falo, vocês têm que adotar uma postura crítica, né? A partir desse momento, esquece toda essa influência que vocês receberam da mídia, vocês têm que agora, a partir desse momento, questionar tudo e todas as coisas. Né? E é isso a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Vamos pensar, vamos questionar, vamos refletir. Não vamos ser seres manipuláveis. Né? Por quê? Porque o sistema ele quer pessoas fáceis de controlar. Né? E nós devemos fazer justamente o contrário. Refletir, pensar, questionar, para quem sabe um dia nós possamos derrubar esse sistema corrupto, esse sistema manipulador que se estruturou aí na história do Brasil, desde a época do Brasil colônia, do Brasil império, até os dias atuais. Né? Infelizmente, nós sofremos aí essa falta de compromisso, né, com o ensino, e principalmente com a filosofia, né, que é uma das principais responsáveis aí pela formação da sociedade. Ok? Pessoal, qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer crítica construtiva, por favor, o espaço dos comentários do vídeo é de vocês, são de vocês, ok? Se inscrevam no canal, assinem, ativem as notificações e não se esqueçam de assistir os demais vídeos que nós temos aí no canal, ok? Um abraço, até a próxima aula.